e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que não me conhecem ainda e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Eu louvo a Deus pela tua vida aí do outro lado, pela vida da tua família. Saiba que aqui você tem um amigo, tem um irmão, tem um companheiro que pode e vai orar por você todos os dias aqui no nosso canal e também em nossa vida. E claro, na igreja, quando estivermos naquele lugar, para juntos fazermos um coral a Deus, um coral de oração pela tua vida. Amém? Nesta manhã vamos mais uma vez transmitir a poderosa palavra de Deus. É esta palavra que traz vida, traz restauração, renovação e nos traz alegria para podermos viver todos os dias na presença do Deus Todo-Poderoso. Também vamos, ao final deste vídeo, fazer uma corrente de oração, todos juntos, orando uns pelos outros, pelas causas que nós recebemos aqui todos os dias. Isso, todos os dias nós recebemos pedidos de orações e nós aqui vamos orar no final do vídeo. Portanto, pedimos a você que fique até o final, tá certo? Pedimos também que você deixe o seu like, faça aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você e por sua família em nome de Jesus. E se Deus tocar no seu coração, que eu creio que Ele já tocou nesta manhã, compartilhe com alguém que esteja precisando desta palavra, certo? Meus irmãos, abrimos as nossas Bíblias nesta manhã, mas neste dia Deus, Ele me dá uma palavra, e eu creio que esta palavra tem direção e é a tua vida. Tema de hoje: porque Deus não precisava de oração. Você não ouviu errado. Porque Deus não precisava de oração. Deus não pedia oração. Deus não queria oração. O povo não tinha obrigação de orar a Deus. O povo não tinha obrigação de fazer jejum a Deus, sacrifício a Deus. E por que, irmão Anderson? Parece loucura. Como é que Deus não queria? Como é que Deus não fazia questão de pedir aos seus viventes na terra, ao seu povo na terra, que orasse a Ele? Aqui nós vamos ver na palavra de Deus, na qual nós lemos nesta manhã, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8 ao 10. E diante da palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor Deus visitava Adão e Eva. E o texto que nós lemos aqui nesta manhã, no versículo de número 8, diz que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. Historiadores, e se nós formos aqui procurar e entender, nós vamos saber que a viração do dia era no final da tarde. Ou seja, entre a manhã e a tarde era chamado viração do dia. Então, nós podemos dizer que era pela tarde. Deus se encontrava com o homem. Mas o que nos chama mais atenção é que
Adão e Eva, eles eram livres no jardim do Éden. Eles não precisavam de oração. Eles não oravam a Deus. Por que eles não oravam a Deus? Porque eles não tinham esta obrigação de orar a Deus. E aqui de antemão já vou logo dizendo a você, porque eles não precisavam orar a Deus, porque eles não tinham esta obrigação de fazer esta oração, porque Deus o visitava todos os dias. Então, se Deus o visitava todos os dias, eles não precisavam orar a Deus. Deus tinha intimidade com Adão e Eva. A Bíblia vai nos dizer que todos os encontros, e me permita aqui dizer com todo respeito, todos os encontros que Deus tinha com Adão e Eva, a Bíblia diz aqui que soava a voz de Deus no jardim, mas eles se encontravam nus. Não havia nenhum temor, nenhum pecado, não havia nada que pudesse impedir esta conversa, este contato, este diálogo entre Adão e Eva e o Deus Criador dos céus e da terra. É verdade que você já ouviu aqui muitas vezes, nós falarmos que é necessário orar a Deus, seja pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu falo aqui sempre. A própria Bíblia, ela vai nos dizer, ela nos ensina acerca da oração, né? Do Pai Nosso, que é a oração padrão da Bíblia Sagrada, nos ensinando como orar. A Bíblia também vai nos dizer que quando nós formos orar a Deus, ou quando vamos orar a Deus, que trancamos o nosso quarto, entramos no nosso quarto, no nosso leito e oramos a Deus com intimidade. Mas lá no início não precisava disso. Eu já disse aqui que Deus visitava Adão e Eva, ou seja, os viventes da terra, os primeiros viventes, o seu povo, aqueles que depois iria vir outras nações. E com isso não havia separação entre Deus e o homem e a mulher. Mas de repente houve-se algo lá no jardim do Éden que fez com que Adão e Eva se separassem de Deus. E o que me chama mais atenção dentro desse texto é que eles fizeram questão de se esconder de Deus. Eu disse aqui que Deus os procurava, mas quando Deus os procurou, eles estavam escondidos. Eles estavam escondidos por trás de uma árvore. E a Bíblia diz que a voz do Senhor Deus, na viração do dia, soava naquele jardim. Mas eles não podiam ver Deus. Deus não conseguia os ver, porque eles estavam escondidos. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, esse texto aqui, em específico o versículo 8, 9 e 10, traz muitas coisas para as nossas vidas. E isso acontece até o dia de hoje. É verdade que hoje nós precisamos de qualquer forma, entrar no altar da oração de Deus. Infelizmente, houve uma separação devido ao pecado. Mas o que me chama muito mais atenção é que ainda hoje, nos dias de hoje, nessa manhã, Deus nos procura. Isso, Deus nos procura. E se nós fôssemos aqui citar versículos, personagens que mostram que verdadeiramente Deus o procurou, Deus marcou encontro com ele, para que eles tivessem uma grande intimidade. Mas infelizmente,
Existem muitas coisas que têm impedido o povo de Deus a chegar-se perto de Deus ou permitir que Deus se aproxime dele. Infelizmente é o pecado. Aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden se reflete até os dias de hoje. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem foi o culpado, porque para mim isso soa como um preconceito. Alguns dizem o homem foi culpado, o próprio Adão colocou a culpa na mulher, mas aqui não é o caso. Estou falando aqui que todos têm um pecado, todos têm algo que às vezes lhe afasta de Deus. Mas o que me deixa feliz é que Deus, Ele não desiste nem de mim e nem de você. Deus não desiste da tua vida. O homem se escondeu com a mulher, mas Deus ainda foi lá. A voz de Deus soou. Meus irmãos, infelizmente o tempo não dá, mas depois nós vamos trazer algo maior. Quero falar assim em questão de minutos, de horas. O homem precisava de algo que lhe chamasse a atenção. E Deus chegou para mostrar a ele. E quando Deus chega, algo tem que acontecer. O homem, ele reconheceu que havia pecado. Mas Deus ainda assim foi lá. A voz de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, nesta manhã, Deus, Ele fala fortemente às nossas vidas. Talvez quando você viu o título ou o tema dessa mensagem, porque Deus não precisava de oração, parece loucura, mas era assim. Você já imaginou como seria as nossas vidas se não houvesse o pecado? Não haveria dor, tristeza, lamentações, decepções, choros, morte, nada disso haveria. Mas infelizmente, ao o homem cair, tudo isso sobreveio sobre a terra e sobre a humanidade. Mas o que me traz aqui nesta manhã com muita alegria e com muita convicção e fé é que Deus me dá isso, me dá a oportunidade de recomeçar a cada dia. Deus te dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. E como é? E como pode? Como é que eu vou recomeçar? A primeira coisa é quando nós reconhecemos que erramos. E isso nós vamos reconhecer não é só em falar, mas em atitudes, mas também quando nos ajoelhamos diante de Deus. E quando falamos, Senhor, aqui estou eu, como caco, como vaso, como barro, como teu servo, tua serva, como alguém que precisa de ti. E isso é através da oração. Tá certo que você vai dizer, mas irmão Anderson, é porque o tema oração todos os dias? É porque Deus tem colocado em meu coração que a terra precisa se comunicar com Deus. A terra precisa se comunicar com Deus. Nós precisamos orar a Deus constantemente. Há uma grande barreira, há grandes empecilhos que impedem que o homem chegue a Deus através da oração. E o que me chama a atenção, que não só é na viração do dia, mas todos os dias Deus procura o homem para que ele possa conversar. E isso é através de sua
palavra, ou seja, a poderosa palavra de Deus. Isso é através da oração. E é por isso que nós aqui, ao iniciarmos, nós transmitimos, pregamos a poderosa palavra de Deus, porque Deus fala conosco. E após a ministração, nós vamos falar com Deus. E diante da mensagem, da oração, Deus começa a falar conosco, falar comigo, falar com você. E de repente, Deus nos dá uma palavra. E isso não tem preço. Não tem preço. Não se esconda de Deus nesta manhã. Deus quer falar com você. Deus quer ouvir a tua voz. Veja que cena, irmão. Irmã. Deus chegando no jardim. E quando Adão e Eva percebeu, eles se esconderam. Se esconderam. Mas eles disseram: eu ouvi a tua voz soar no jardim. Esse soar aqui, ele é muito lindo, muito importante, aleluia. É porque muitas das vezes tem pessoas que não têm intimidade com Deus e não sabem. Mas eu creio que você que está aí nesta manhã sabe do que eu estou falando. Às vezes nós estamos tristes, porque somos seres humanos, desanimados, cabisbaixos. Olhamos para o lado, não vimos soluções, não vimos saída. É perseguição, é pedradas. Aí de repente nós escutamos dentro do nosso lar a voz de Deus soar. Oh, que voz maravilhosa! Meus irmãos, se eu estou aqui nesta manhã, eu não vou contar aqui meu testemunho, não, longe disso. Mas é porque eu já contei, claro. Mas é porque eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. E não tem nada, meus irmãos, nada melhor aqui na terra do que ouvir a voz de Deus. É quando nós nos ajoelhamos e Deus começa a falar conosco, nós começamos a falar com Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como isso é prazeroso. E Deus, quando chegou lá no jardim do Éden, a intenção de Deus era conversar com Adão e Eva. Vamos conversar, vamos dialogar. E quando Deus chega, eles se esconderam. É por isso que nós temos o costume de dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é santo e ele fica triste. Eu imagino, embora a Bíblia não nos fala, porque sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas eu imagino a tristeza de Deus quando ele chega para conversar e eles se esconderam. Imagine hoje Deus enviando como tem enviado o Espírito Santo dele para as nossas vidas e de repente ele não encontra lugar. Aleluia! Deus nesta manhã me dá uma palavra poderosa para a tua vida. Deixe espaço para o Espírito Santo de Deus habitar na tua vida. Deus procura espaço, mas não encontra. Deus procura morada, mas não encontra. Nós nos escondemos de Deus frequentemente com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as tecnologias, com as redes sociais, com o youtuber, com tudo. E nós se esquecemos que Deus nos criou para a honra e a glória dele. Deus criou o homem para que ele pudesse ter intimidade, conversasse. Isso é através da oração. Mas nesta manhã,
Eu queria que você falasse aí nos comentários: Deus já pode chegar na minha casa porque tem espaço, tem morada. Tem espaço na minha vida. Escreva aí: tem espaço na minha vida para ti, Senhor. Tem espaço. Venha cá, Senhor, fale comigo. Eu estou aqui para te adorar, te glorificar, te exaltar e bendizer o quanto tu és grande na terra. É verdade que Deus não precisava de oração. Deus não pedia oração. Deus não queria oração. Mas após a queda, Deus, Ele exige de mim e de você. Ele pede de mim e de você. É uma das ordenanças. Não como, podemos dizer assim, obrigação para que você possa, ou condição, melhor dizendo, para que você possa morar no céu. Não é um dos mandamentos, mas é uma ordenança sim, para que a gente possa ter intimidade com Ele. E Ele cobra isso de mim e de você nesta manhã. Ele quer que nós entramos no altar da oração para falar com Ele. Mas eu não sei orar. Meus irmãos, aqui nós ensinamos como orar. Nós já falamos aqui no início do Pai Nosso. Se você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, você vai ver o salmista Davi orando a Deus. Não estou mandando você copiar a oração do salmista Davi, mas se você meditar, você vai ver como orar a Deus. E nesta manhã, Deus nos mostra o porquê precisamos orar. Antes nós não precisávamos, porque Adão e Eva não haviam caído, mas depois da queda havia a separação. Será que você ainda está nesta separação, que você não tem orado, clamado a Deus? Mas nesta manhã, Deus lhe dá a oportunidade de você se aproximar de Deus. Abra espaço para que Deus chegue na tua vida e opere para a glória dele. Quando você abrir espaço, Deus vai operar na tua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Tome posse e aplique na tua vida em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, como aqui prometido, nós vamos orar a Deus mais uma vez, apresentando todos os pedidos de orações, crendo que Deus pode e vai fazer algo em nossas vidas. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai eterno, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Aqui entramos mais uma vez em Tua presença para Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e dizer o quanto Tu és grande na terra. Senhor Deus, aqui nesta manhã já pregamos a Tua palavra, já ouvimos a Tua voz e agora é o momento que nós vamos falar contigo. Senhor, Tu sabes o propósito e a nossa missão aqui, que é de levar a Tua palavra, que é de orar por muitos que estão carentes e necessitados de uma intervenção das Tuas mãos. É por isso que nesta manhã, neste dia, eu quero Te apresentar muitas vidas que estão carentes, que estão precisando de um milagre, de algo da Tua parte, de coisas que muitos só chegam aqui neste canal e apenas dizem: ore por mim e ore pela minha família. Muitos pedem que nós possamos orar por uma causa, mas independente se colocar o nome ou a causa ou o pedido ou não, nós queremos Te apresentar, Senhor, esta pessoa que neste momento está com o celular nas mãos orando conosco. Queremos Te apresentar, Senhor, essas pessoas que fazem todos os dias pedidos de orações, crendo, Senhor, na oração dos justos, na oração dos santos, servos do Senhor, que clamam, que rogam, que jejuam, que sacrificam a sua vida. Senhor, nesta manhã, nós queremos Te pedir por cada pessoa, por cada homem, cada mulher de Deus, cada jovem que aqui está orando conosco. Senhor Deus, visita o hospital, os presídios, as favelas, as comunidades, as cidades.
Visita o nosso país. Visita a nação, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor Deus, nós queremos te pedir por todas essas bênçãos e já te agradecer em teu nome. Amém. Vá em paz, em nome de Jesus.